Fala, gente, boa tarde. Um vídeo rápido, sem muita arrumação, não deu tempo de preparar o cenário, não deu tempo de colocar o fundo preto aqui, não deu tempo de fazer muita coisa. Eu quero apenas trazer a minha consideração sobre o assunto Dia dos Pais, Natura, Tami, Silas Malafaia, cancela a Natura. Eu queria dizer uma coisa assim, como evangélico. Em primeiro lugar, eu queria pedir que você que está me assistindo e que acha que todos os evangélicos são como Silas Malafaia, não somos. Primeira coisa que eu queria dizer, Malafaia tem um outro erro que ele comete. Ele pensa que ele representa os evangélicos brasileiros. E isso não é verdade. Inclusive, no Twitter dele, hoje, ele diz o seguinte, que não imaginava que a imprensa o tivesse em tão alta conta. Ou seja, Malafaia só tem uma preocupação muito grande com uma coisa, o ego dele. Então eu queria pedir perdão a você que considera que todos os evangélicos são obtusos, como Malafaia se apresenta muitas vezes. Sobre esse assunto da Natura, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o Brasil está acima de 80 mil mortes pela doença que o YouTube não deixa a gente falar o nome, e o senhor Silas Malafaia está se preocupando de um homem trans, mulher trans. Eu confesso até que eu não entendo muito bem o assunto, ter sido escolhido para a campanha do Dia dos Pais de uma marca chamada Natura, de produtos de beleza, de perfumes, etc. Ora bolas, a Natura é uma empresa privada, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela, e você, Silas Malafaia, não tem nada a ver com isso. Sobre a acusação dele e de outros conservadores que estão dizendo que é um ataque direto à família tradicional e ao cristianismo, eu quero dizer o seguinte, nós cristãos, nós temos um ideal e nós temos uma forma de pensar. Porém, o cristão verdadeiro que segue o evangelho, ele respeita a forma de ser e de viver das outras pessoas. Não há nenhum ataque frontal da Natura ao que quer que seja. Isso é uma grande bobagem. É a mania do Silas Malafaia de, ao invés de ser pastor e pregar o que ele tem que pregar, de ficar se metendo em polêmica para ficar em evidência na internet. Só pode ser isso. Então, o fato de que parte considerável dos cristãos evangélicos, protestantes, pentecostais adotem um modelo de família tradicional nuclear, não significa que outras formas de família tenham que ser rechaçadas, destruídas, discriminadas. Não significa isso. Então é o segundo pedido de perdão. Você que é de uma família que não adota o modelo nuclear tradicional, que é de uma família que tem componentes do universo LGBT, não se sinta desrespeitado por todos os evangélicos. Eu quero te pedir isso. Não se sinta. Você tem um lugar no coração da gente. Você tem um lugar no espaço da nossa comunidade. Silas Malafaia não representa todos os evangélicos, nem todos os cristãos. Em terceiro lugar, eu queria dizer o seguinte, será que o Malafaia, como foi perguntado no Twitter, muitas pessoas perguntaram, e é uma pergunta bem interessante, parou para pensar, ao pedir boicote à marca Natura, que muitas mulheres e homens que estão em condições financeiras desfavoráveis nesse momento utilizam a Natura como uma renda complementar? Será que ele parou para pensar nisso? Que esse provável, possível boicote estaria prejudicando essas pessoas? E como cristão que conviveu e convive há muitos anos no meio evangélico, eu ainda faço outra pergunta. Será que ele rejeita o dízimo de pessoas que vendem Natura? Então isso é uma hipocrisia muito grande, uma hipocrisia sem tamanho, é um falso moralismo muito grande. E então eu quero dizer para você, se você precisa e depende de vender Natura, continue, mesmo você sendo evangélico. Ou então é uma fonte de renda complementar para você nesse momento tão difícil, esqueça esse blá 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 de Silas Malafaia, esqueça tudo isso, esqueça esses crentes dizendo que vão boicotar, vai vender, vai conseguir o seu dinheiro, é para isso que você está aí, é para você trabalhar, é para você se sustentar. Por último, eu queria fechar essa fala nesse vídeo, que eu não preparei nem roteiro, colocando meu coração aqui. Por último, eu queria dizer o seguinte, Silas Malafaia e todos os outros pseudo-conservadores cristãos, vocês já pararam para pensar, quando fazem esse ataque às pessoas
LGBT, que existem muitas mães e pais, que passaram por momentos muito difíceis tendo os seus filhos rejeitados já na própria igreja porque o filho é homossexual ou trans. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nas irmãs de oração, nos irmãos de oração, que muitas vezes sofrem porque eles tiveram que transpor anos e anos de preconceito, anos e anos de rejeição aos seus filhos para poder aceitar esses filhos e agora veem a igreja evangélica levantando novamente essa bandeira, atacando novamente as pessoas desse segmento. Vocês já pararam para pensar nisso? Já parou para pensar nas famílias que estão tentando entender muitas vezes por quê? Para as famílias cristãs, famílias evangélicas que estão tentando entender, porque fazem aquela pergunta, porque eu sei, porque eu já lidei com esse tipo de aconselhamento, o que eu fiz de errado para o meu filho ser gay ou ser trans? E a gente tem que fazer todo um trabalho de construção de amor, do amor de Deus, todo um trabalho de construção emocional, de dizer, não tem nada a ver, você não fez nada de errado. É a vida, faz parte da vida, ame seu filho, ame sua filha. Vocês já pararam para pensar que tem gente dentro das igrejas que muitas vezes fica calada porque recebe aquele ensino que também é errado, que tem que se submeter completamente àquilo que o pastor fala, e aí não consegue falar nada e muitas vezes vê o seu filho ser maltratado, vê a sua filha ser escorraçada, rejeitada. Vocês já pararam para pensar nisso? Se vocês não pararam para pensar nisso, para e pensa. Eu sei que talvez muita gente do meio evangélico vai odiar esse vídeo. Eu sei que talvez muita gente do meio cristão vai dizer, você está maluco, você está ensinando errado. E eu estou pouco me importando. Você que é LGBT, que é trans, que não é, você que é hétero, você que seja o que for, use Natura, primeira coisa. Segundo, nem todos os evangélicos são cheios de ódio no coração. Nem todos os evangélicos são preconceituosos, nem todos os evangélicos estão de braços fechados. Muitos, e entre eles eu me incluo, estão com as mãos estendidas, prontos para acolher aquele que precisa de acolhimento. Esse era o meu desabafo, esse era o que eu queria falar. Esse assunto é um assunto realmente que não tem nada a ver com Jesus e o amor que ele ensinou. Fique bem, eu sou o Marcos Vinícius, esse aqui é o meu canal no YouTube, Para Tocar a Alma. Se inscreva, deixe o seu like, ou se quiser deixar um dislike também pode deixar, mas não deixe de participar. E se possível, estenda a mão para alguém, abrace alguém, mesmo que essa pessoa seja completamente diferente de você.